Olá, boa tarde. Pois muito bem. Diz assim que nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Isso está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 20 a 23. Pois é, de acordo com essa leitura, nós vemos que Moisés ele foi educado, foi instruído na ciência dos egípcios. Ele foi instruído ao conhecimento que não era dado a qualquer um. Ele era o conhecimento, por exemplo, da filosofia, da ciência, das artes de forma geral, enfim, de tudo aquilo que as pessoas que viviam sob uma determinada orientação religiosa, especialmente digamos, aquelas pessoas que tinham uma orientação mais fechada, ela não alcançava esse conhecimento. Ela ficava mais, digamos, ela navegava mais restrita, vamos dizer assim. Enquanto que aqueles egípcios, eles estavam instruídos em tudo, eles estavam instruídos até mesmo na arte de enganar o outro, na arte da prestidigitação, digamos assim, enfim, na máscara, na, naquela cultura da enganação também, né? Não é só a enganação, eu não estou querendo aqui dizer que os egípcios fossem apenas os errados de toda a história. Não, não eram os errados. Eles tinham uma cultura, digamos, mais ampla. Uma cultura que não é dada. Por exemplo, numa casa de crente, o que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Leia a Bíblia. E numa casa de uma pessoa de uma cultura mais diversa, talvez o menino até tenha o acesso à Bíblia, mas ele terá acesso à revista Playboy, ele terá acesso à revista Veja, a revista Isto É, quer dizer, ele vai ter um acesso a inúmeras outras informações que poderão também lhe dar uma outra visão de mundo, que poderá, inclusive, ser muito boa em determinadas situações. Porque diz a palavra de Deus que você deve procurar apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E daí termina o versículo dizendo que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, você tem todo o conhecimento que te é permitido ter, ou seja, você tem o conhecimento da ciência, da matemática, da física, da química, da história, da geografia, e tem também o conhecimento da palavra de Deus, que é aquele conhecimento que você poderá dizer com orgulho, manejando bem a palavra da verdade. E isso foi o que Moisés recebeu nessa ocasião através da filha de Faraó, porque pela filha de Faraó ele foi aceito dentro da corte, e na corte ele foi, digamos, ele foi educado, instruído dentro de tudo aquilo que um filho de Faraó, ou seja, um possível, um provável futuro herdeiro, poderia ter que conhecer. Então, como que um rei, por exemplo, como é que é educado o filho de um rei, um príncipe?
Ele sabe fazer comida, ele sabe lavar roupa, ele sabe cuidar da casa, ele sabe cuidar dos seus próprios interesses, ele sabe administração, ele sabe ele conhece os princípios básicos das ciências, pelo menos os básicos. Em alguns casos, ele vai ter aulas até mesmo, vai ter aulas de primeiros socorros, vai ter aulas básicas de um monte de coisa, a fim de que, caso ele venha a ter um problema qualquer que seja, ele não seja pego desprevenido, ou seja, ele poderá se desenvolver em qualquer ambiente, dado o fato de que ele não é nenhum ignorante. Então é isso que trata este versículo, onde o Moisés teria sido instruído na ciência dos egípcios e onde ele vem a se tornar um homem que falava e agia com autoridade, ou seja, ele, apesar de gago, quando ele abria a boca para falar, ele falava com a certeza, com a razão, com a razoabilidade, ou seja, ele desenvolvia uma linha de raciocínio com uma lógica tal que ninguém ousava sequer questioná-lo, porque via que nele o defeito dele, da gagueira, não extrapolava aquela, não manchava a linha de raciocínio que ele adotava para segui-la. Ou seja, ele falava com eloquência, ele discursava, e quando ele falava, quando ele abria a boca para falar, ele falava com propriedade. Se ele fosse falar de comida, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Ele não era pego desprevenido, ele não era pego incapacitado em determinadas situações. Não, ele tinha a eloquência e ele tinha também a autoridade, porque ele fora muito capacitado para poder, digamos, atuar na sociedade, para poder viver de forma livre na sociedade. Veja bem, ele já não era mais filho de quem ele era, ele se tornou filho da filha de Faraó. Tudo bem, a filha de Faraó deve tê-lo pego naquele cesto no meio do rio, apenas com o intuito de, tipo assim, é mais uma bonequinha. Ela queria uma bonequinha para brincar. Como diz a palavra que Moisés era muito bonito, ele era belo demais, então ela naturalmente deve ter se encantado com aquela bonequinha, com aquele bonequinho, e ela resolveu que aquele seria o filhinho dela, e sendo o filhinho dela, ela por si só, como sendo a filha de Faraó, pode ter pedido e exigido até perante a corte que o filho dela fosse tratado à altura de uma filha de um rei, ou seja, sendo capacitado, sendo instruído, sendo educado, sendo cuidado pelas melhores babás da corte, comendo das melhores comidas, viajando nos melhores carros, nas melhores liteiras da época, sei lá se eram liteiras, mas viajando em condições adequadas para uma viagem, e não como a grande maioria que andaria ali simplesmente como um menino perdido, um menino de rua. Ele não era um menino de rua, ele era o filho da filha de Faraó. Ele era, nesse caso, considerado até, eu ousaria dizer, como sendo o neto de Faraó. Mas isso com o propósito que vem descrito na Bíblia, que era justamente o de instruí-lo a ponto de que ele pudesse, mais cedo do que a gente imaginaria, vir a ajudar na libertação do povo, né? Então, quer dizer, tudo com uma argumentação muito válida, muito sólida, que Deus coordenou tudo desde o princípio. Um grande abraço, seja sempre bem-vindo, Deus te abençoe, obrigado, paz.